Ei, gente, bem-vindos aqui ao Aninha Surreal. Eu sou a Aninha Paixão, trazendo mais uma leitura de tarô para vocês. E hoje nós estamos trazendo uma notícia. Não sei se é notícia, né? Mas vamos lá saber. Aqui eu estou perguntando o que os guias querem que você saiba sobre o seu novo amor. Vamos lá, então? Nós temos aqui duas opções, baralhinhos lindos e maravilhosos e o nosso bastão de selenita com cristalzinhos. Ou nós temos baralhinhos lindos e maravilhosos e o nosso pêndulo 7 chakras. Vocês podem escolher, tá bom? Eu vou começar com o nosso bastãozinho. Então eu vou colocar esse aqui que tem que colocar aqui agora, né, gente? Vamos lá. Vamos saber o que os guias querem te falar sobre o seu novo amor. Meus guias de luz, me ajudem a conectar aqui, por favor, com a energia de quem escolheu aqui a nossa primeira opção, que é o nosso bastão de selenita. E que eu tenha a capacidade, o discernimento de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas de tarô. Vamos embora lá. Aqui está. Aqui está e aqui está. Vamos pedir aos guias de luz para nos mostrarem algo que a gente ainda não sabe do seu novo amor, né? Então vamos lá. Alguma coisa assim bem interessante para vocês saberem. Depois, você sabe o que eu vou perguntar amanhã? Amanhã eu vou perguntar como está a vida do seu amor, para você reconhecer a hora que você encontrar o novo amor, né, gente? Mas aqui a gente vai pegar um fato, alguma coisa que os guias querem que você saiba sobre o seu novo amor. Baralhinho da confirmação, baralhinho do complemento, aqui está. Energia principal que nós temos na mesa. Nós temos o pajem de espada, o pajem de paus. Ai, eu louca, pajem de espadas. Meu Deus, olha aqui. Aqui nós temos o as de espadas. Rainha de copas. 5 de ouros. Torre. 5 de espadas. 9 de espadas, as de ouros, 4 de paus, 3 de espadas, imperador, cavaleiro de ouros, eita, 9 de espadas, olha aqui, gente, 9 de paus, rainha de ouros, 4 de ouros, e aqui a gente tem o 8 de espadas. Vamos lá, então, falar sobre isso aqui, gente? O que os guias querem te falar sobre o seu novo amor? Então, vamos lá descobrir o que é isso, né? Bom, nós temos aqui, para começar, a carta da notícia, né? Aquela coisa, né? Nós temos aqui um pajem de paus, com a carta do as de espadas, que seria alguma coisa, alguma notícia realmente reveladora, né? Então, quando a gente tem essas duas cartas juntas, elas vêm falando que é uma coisa que muito provavelmente você vai descobrir assim que vocês começarem a conversar com essa pessoa. Não vai ser um fato que vai ficar escondido ali um tempão, claro, né? Isso aqui é uma jogada generalizada, mas aqui vem falando de uma coisa que aparece logo quando você conhece essa pessoa, né, gente? Porque o pajem de paus, ele é aquela coisa do tipo assim, é um novo amor que chega, é uma revelação de um novo amor, mas também é alguma coisa que é do tipo assim, aquele tipo de pessoa
que é muito verdadeira, aquele tipo de pessoa que ela coloca as cartas ali na mesa, aquele tipo de pessoa que enquanto você tá conversando com essa pessoa, ela já tá contando tudo da vida dela, né? Necessariamente porque essa pessoa é uma pessoa emocionada? Não, porque tem gente que são assim mesmo, né? As pessoas, tem gente que é assim mesmo, tem pessoas que são mais abertas, né? Então aqui, ó, vocês têm que pegar e entender. Então vamos lá, a gente tem aqui uma rainha de copas e a gente tem um 5 de ouros. A carta da torre, um 5 de espadas. Gente, aqui tem uma coisa muito engraçada, tá? Essa pessoa, ela tem um problema de ansiedade muito grande, tá? Nós temos aqui o 9 e o 9 de espadas, né? Então, assim, são dois e tá ao lado do 5 de ouros. Então, vamos lá para quem tá aprendendo tarô, né? O 5 de ouros, quando a gente tem ele assim, ó, a carta da rainha de copas já fala aqui de uma pessoa que ela é, por exemplo, ou é uma terapeuta holística, ou então pode ser uma terapeuta mesmo, tá, gente? Porque aqui, ó, tá falando da parte física mesmo. Então, isso aqui pode ser, inclusive, uma psiquiatra, pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra, pode ser enfermeiro, enfermeira, porque aqui, ó, cuida da parte física. Então, vamos pegar e falar aqui da parte física. Quando a gente tem uma parte física e a gente tem isso aqui, ó, essa pessoa, ela pode ter um problema de ansiedade muito grande, tá certo? Ou então ela pode ter aqui, ó, a gente tem a carta da torre e a gente tem um 5 de espadas. Ela pode ser o tipo de pessoa que ela ajuda, presta muito bem atenção nisso, as pessoas com problemas psicológicos. Ela pode ajudar, talvez não seja nem ela que sofra dessa ansiedade, mas ela pode ajudar, porque aqui tá a rainha de copas, né? Essas pessoas que têm, mas não somente, tá, gente? Quando a gente tem aqui a carta da torre e a gente tem aqui a carta do 5 de espadas e depois a gente tem aqui também aqui, ó, tá vendo? Me parece que essa pessoa, ela pode ser, ela trabalhar inclusive em hospital, viu? Se ela não trabalhar em hospital, ela pode trabalhar em centro de recuperação, ela pode trabalhar em algum lugar em que alguma clínica, sim, ela pode trabalhar em alguma clínica médica, ela pode trabalhar num centro de saúde, pode, com certeza ela pode, tá? Aqui tá chamando muito para esse lado, mas demais mesmo, porque quando a gente tem a carta da torre e a gente tem um 5 de espadas, é uma pessoa que ela corta completamente. A carta da torre é aquela que, né, acontece alguma coisa assim, muito pá! Só que aqui, ó, vem falando de um 5 de espadas, 9 de espadas. Então, pessoas que têm problemas que eles podem ser neurológicos, né? Porque aqui tá falando do cérebro. A carta do 9 de espadas fala do nosso cérebro, dessa ansiedade, daqueles pensamentos que não param, que geram, né, sentimentos dentro do nosso corpo, que é uma coisa assim mais maluca do mundo. Vocês estão entendendo? Então aqui, ó, vem falando muito sobre isso. Ela pode ser principalmente alguém que pode restaurar. Quando a gente tem aqui, ó, a carta da torre mais os 5 de espadas, para vocês terem uma ideia. Aqui, ó, pode falar de alguma coisa que acontece no cérebro em que a pessoa, ela para, né? Aqui ela fica confusa com as memórias do passado, tá? Então, ela pode ser uma pessoa que ela ajuda pessoas, ela pode ser uma cuidadora? Pode, mas aí seria uma cuidadora de pessoas com Alzheimer. Isso aqui é para vocês tentarem entender como que a gente vê essas coisas assim no baralho, tá? A gente tem que ter várias cartas seguidas para vocês entenderem. Não é, por exemplo, só um 5 de ouros e uma carta do 9 de espadas e vai falar, pronto, a pessoa tem Alzheimer. Não, não é isso não, né? Mas aqui a gente tem um 5 de ouros. Então, aqui já vem falando de uma coisa de saúde física, porque tá ao lado da rainha de copas, uma saúde física. Aqui vem falando
perdendo alguma coisa muito séria, né? Porque aqui a gente tem a carta da torre, aí a gente fala que coisa é essa que tá perdendo, porque a carta da torre é quando algo acontece e que a gente não consegue recuperar aquilo mais na nossa vida, vocês estão entendendo? Então, por exemplo, eu tô passando aqui um pouco de creme na mão, porque tá ressecado, gente, nossa senhora. Aí, aqui fala de perdas, né? E a torre fala muito sobre isso, coisas que a gente perde e a gente tem que aprender a viver, né, sem aquilo ali. Então, é como se uma pessoa renascesse. Então, isso aqui pode ser uma pessoa que trabalha, por exemplo, com uma fisioterapia. Sim, pode ser, tá? Mas aqui tá falando muito de pessoas que elas se tornam dependentes, talvez, de uma outra pessoa. E ela entra aí de alguma forma, tá certo? Aqui pode ser que tenha alguém na família dela? Sim, pode ser, tá? Aqui pode ser, por exemplo, ela cuidando de uma mãe, e vocês vão entender o porquê, tá certo? Porque aqui, ó, a figura da mãe, ela tá bem aqui, ó, tá vendo? A rainha de ouros. Então, vamos lá. Aqui nós temos a perda de alguma coisa, a gente tem que entender o que que é. Aí nós temos o que aqui, ó? O 5 de espadas. 5 de espadas fala também do quê? Dos pensamentos negativos. Daqueles pensamentos que às vezes ficam ali, ó, na nossa cabeça, batendo ali, ó, e a gente fica aquela coisa assim, né, uma autossabotagem, vira uma coisa mais maluca. Então, mas aqui fala dos nossos pensamentos. Aqui é a perda dos pensamentos. 9 de espadas é o quê? Da memória, né? É aquela pessoa que ela dá uma ansiedade muito grande porque ela fica o tempo inteiro voltando ali em alguma situação, né? Que aconteceu alguma coisa e aquela situação fica passando como se fosse num looping ali na cabeça da pessoa, né? Nossa senhora, o trem tá aqui, ó, desculpa. Então, fica passando ali como se fosse um looping, né? E aqui, ó, então, ela perdeu alguma coisa da memória dela. E aí ela tenta fazer o quê? Ela tenta recuperar. Então, vamos lá tentar entender aqui. A gente tem o 9 de espadas, que tá aqui, ó, confirmando esta carta aqui. Aí a gente tem o 9 de paus. O 9 de paus é aquela pessoa que cria uma barreira, não é? Então, aqui a gente tem o 9 de paus e a gente tem a carta da mãe e a gente tem um 4 de ouros. O 4 de ouros é aquela pessoa que ela quer tudo ali para ela, não é? Pode ser a figura do avarento, pode ser aquela pessoa que não consegue desgarrar de alguém por nada. O 9 é aquela barreira que a gente vai colocando. Então, aqui, ó, essa pessoa, ela pode realmente é aquela que cuida, né? Que vai ali, protege uma figura de uma mãe, tá vendo? Que talvez esteja confinada. Vocês estão entendendo? Vocês estão conseguindo seguir aqui? Vocês têm que me falar, porque na hora que eu começo a explicar aqui para vocês, olha, a figura da mãe tá bem aqui no meio, né? Essa pessoa é uma cuidadora, uma enfermeira, alguma coisa desse tipo. Se ela não é, ela pode ser a pessoa que hoje em dia está cuidando de alguém. Aí a gente tem que procurar aqui. Então tá, vamos ver, tem alguém doente? Tem, a gente já viu aqui. É uma coisa da mente, é uma pessoa que está perdendo a mente, tá? Pode ser somente a mente? Não, aqui, ó, tá falando de uma pessoa que pode estar confinada numa cama por algum motivo, tá? Ela tá confinada na cama, vamos tentar entender aqui. Se a gente volta aqui, pode ser por causa da mente. Aí a gente voltou aqui e achou. Pode ser uma pessoa que tenha sofrido alguma coisa, um ataque um ataque do coração, tipo um infarto, alguma coisa desse tipo. Essa combinação aqui também, ó, quando a gente tem um 5, presta muito bem atenção, quando a gente tem um 5 de ouros, aí a gente tem a carta da torre, mais o 5 de espadas, mais a carta do 9 de espadas. Vocês têm que ver que tem que ter no mínimo 4 cartas para a gente enxergar uma coisa, né? Pode ser alguém que teve um aneurisma, porque a carta da torre vem falando sobre isso, né? Se a gente olha, por exemplo, se tiver a carta da torre, e aí a gente tem, né? Por exemplo, a gente tem aqui um 5, 5 de ouros. A carta da torre, a gente tem aqui um 3, né? De espadas,
que fala de coisas de problemas no coração, né? Então pode ser uma pessoa, por exemplo, se você tivesse aqui um rei de espadas, é uma pessoa que sofreu um infarto e ela teve que ser operada às pressas. Tá aqui a carta do 8 de espadas para poder mostrar isso. A carta do 8 de espadas sempre fala de uma pessoa que pode estar confinada contra a própria vontade, né? Então, por isso que ela é a carta que fala do quê? De prisão, que fala de uma pessoa que está confinada à cama, principalmente se a gente tem um 4 de espadas ao lado, tá? Aí é uma pessoa que está realmente, ela pode estar inclusive em coma. Se você tem um 8 de espadas, um 4 de espadas, um 3 de espadas, a carta da torre, um 9 de espadas é uma pessoa que entrou em coma. Se tiver o rei de espadas junto, pode pegar e falar que foi na hora que ela foi fazer algum tipo de operação, alguma coisa desse tipo, tá? Então, aqui, ó, vem falando. Então, o que a espiritualidade quer te falar dessa nova pessoa, né? Desse novo amor. Ela ou cuida ou ela já cuidou de alguém que ficou confinado numa cama por um problema ou cardíaco ou algum problema tipo Alzheimer, aneurisma, ou alguém que realmente pode ter sofrido um acidente, alguma coisa desse tipo? Pode, mas aí seria um acidente do tipo assim, quando a gente tem a carta da torre e a gente tem o 9 de paus, seria alguma coisa com o nosso corpo físico. O 9 de paus e o 10 de paus fala muito sobre uma pessoa que, por exemplo, cai, né? Ela pode cair, e aqui pode falar, quebrou uma perna, quebrou, aqui é coisa de quebrar perna mesmo, não é só braço não, porque o braço a pessoa ainda fica ali andando, né? Mas aqui pega, fala muito sobre isso. Então, essa pessoa, quando você começar a conversar com ela, vamos voltar aqui da ansiedade dela, né? Ela ainda pode ter resquícios, né? Dela mesma ter ansiedade por causa disso. Pode ser aquele tipo de gatilho que deu na vida dela. Vocês estão entendendo? Aqui tá falando muito sobre isso, mas muito, muito mesmo. Aqui, ó, para vocês terem uma ideia, né? Para algumas pessoas isso está no passado e para outras pessoas ela ainda está vivendo isso. Como que a gente enxerga esse tipo de coisa no tarô? Vamos lá? Aqui no tarô, sempre que vocês estiverem lendo, tenta enxergar o passado, o presente e o futuro. O passado à esquerda, o presente no meio, o futuro lá na frente, né? Isso para quando vocês estiverem logo aprendendo. Quando vocês tiverem uma jogada só de vocês, vocês vão saber, vocês podem falar depois. Não, o meu futuro tá sempre no lado esquerdo. Então tá, tudo bem, isso não tem problema, isso aí é para você, né? Sem problema algum. Mas aqui, por exemplo, né, se a gente for pegar, isso aqui seria o passado, mas aqui tá o presente, e aqui a carta do 9 de espadas ainda tá aqui. O que me fala que, no mínimo, ela ainda tem esses gatilhos, né? E mais aqui, ó, para vocês terem uma ideia, como a gente tem o 9 e o 9 aqui, 3 noves, né? A gente tá falando de uma pessoa que, muito provavelmente, ela estava sem se relacionar com alguma pessoa, sem estar em um, sabe, namoro ou qualquer coisa desse tipo, por estar cuidando de uma outra pessoa. Vocês estão entendendo? Então, é do tipo assim, ela abdicou da vida dela, ela abdicou de viver um relacionamento, de ser feliz, de sair, de tudo mais. Para quê? Para poder cuidar de uma outra pessoa, tá? Porém, contudo, todavia, entretanto, vamos falar um pouco mais dela. Nós temos aqui a carta de um imperador, tá? Essa carta do imperador, ela é muito fabulosa, porque aqui, ó, aqui vem falando de uma pessoa que ela é muito correta naquilo que ela faça, ela é muito verdadeira, ela é muito justa, porque aqui a gente tem a carta do cavaleiro de ouros, que pode falar que na hora que vocês conhecerem essa pessoa, ela pode querer ir um pouco devagar, você tá entendendo? Um pouco devagar nesse relacionamento. A carta do cavaleiro
de ouros é o nosso lesminha favorito, prestem atenção nisso, por favor, né? É aquele ali que chega, ele vai ali olhando, ele não dá um passo em falso, ele tá sempre olhando para poder ver se tem areia movediça no meio do caminho, se não tem, se ele pode passar por ali, se não pode, ele tá sempre aprendendo alguma coisa, ele é um sucesso, gente, eu adoro ele, por quê? Ele pode demorar demais a chegar em algum lugar, mas quando ele chega, ele vem para poder ficar, né? E então, essa pessoa, quando chega, ela chega para ficar. Vocês podem ter noção aqui, ó, que a gente tem um as de ouros e a gente tem um as de espadas. Então, aqui leva até mesmo com a carta do mago como mensagem subliminar, falando que é uma pessoa nova na sua vida, sem dúvida alguma. A carta do eremita como mensagem subliminar é uma pessoa que já está solteira há muito tempo, ela está solteira, não somente solteira, ela está ali emocionalmente disponível, tá? É uma pessoa extremamente verdadeira, é aqui, ó, Pagem de paus fala, tá? Fala mesmo. Aqui o 9 de espadas, como tá acima dele, fala que tem ali realmente um problema, que essa pessoa talvez, né? Para muitos aí, né, essa pessoa ainda tá passando por isso aí, ó, tá vendo? Porque isso aqui tá muito forte, bem aqui no meio, bem no presente da mesa. Então, ela tá passando por isso, e aqui como a gente tem um 4 de paus e um 4 de ouros, que a gente tem a carta do imperador também, olha que coisa mais engraçada, tá? Quando a gente tem um 4 de paus, pode falar da nossa casa, da mãe, né? Então, para algumas pessoas ali, ó, ou tá falando da mãe, mas a 4 de paus também fala do casamento. Então, pode ser aquele tipo de pessoa que, por exemplo, cuidou da pessoa que era casada, né? A pessoa pode ter tido alguma coisa, alguma doença e ela cuidou dessa pessoa, você tá entendendo? Então aqui, ó, ela tem isso na cabeça dela ainda. E quando a gente tem o 9 de espada, gente, eu vou falar para vocês uma coisa, tá? Por mais que essa pessoa fale que ela tá super bem resolvida na vida, assim, emocionalmente, para estar em um relacionamento, ela está, tá? Mas esse aqui, ó, é uma coisa que ainda guarda ali na memória dela como uma parte muito difícil da vida dela, tá? É uma memória que ela carrega ali, que às vezes ela pode ter umas lembranças ali que não são muito boas. O que eu falaria para vocês nesse momento é realmente aquela coisa de ou, né, você pode, porque aqui a gente tem a carta do Papa como mensagem subliminar também, né? Ou ajudar essa pessoa escutando ela, né? Ou então até mesmo falando para ela, eu acho que você precisa, né, de procurar uma ajuda. Você precisa, você não pode conviver com tanto, porque o 9 de espadas é uma pessoa que ela chega muito perto da depressão forte, né? É aquela pessoa que tá deprimida, mas ela consegue, né? Ela continua vivendo, ela continua fazendo as coisas, é uma tristeza profunda que dói a alma. O 10 de espadas, a pessoa, muitas vezes ela não consegue, é quando ela para de sair de casa, ela fica só na cama, ela só sabe chorar, ela sabe aquela coisa assim de atingir o fundo do poço mesmo. O 9 de espadas, enquanto a pessoa tá ali, tá caindo no fundo do poço, mas ela tá tentando ali de alguma maneira se agarrar ali, sabe, na parede do poço. Vocês estão entendendo? Então aqui vocês podem com certeza tentar ajudar essa pessoa de alguma forma, tá? Mas aqui, ó, tá uma coisa muito forte sobre isso, mas muito forte mesmo. Aqui, né, como é uma leitura generalizada, eu vou falar que, ó, tem 3 chances, né, da pessoa ter cuidado, né? Se bem que aqui na parte do 4 de paus, pode falar de qualquer pessoa de dentro da casa dela, né? Aqui tá muito forte mãe, pai e com a pessoa que ela tinha um guerre-guerre, sabe? Ou ela era casada, ou ela namorava, era noiva, sei lá o que era esse negócio aqui. Mas aqui, ó, vem falando muito sobre que isso pode ser, inclusive, um medo muito grande dessa pessoa, sabe? Que hoje em dia ela pode carregar esse medo muito grande, porque a carta do 8 de espadas
São daqueles medos, assim, que eles são... eles são visíveis, mas não é só visíveis, eles são conscientes, né? A carta da Lua fala dos nossos medos inconscientes e a carta do 8 de espadas fala dos nossos medos inconscientes. Então vamos lá saber. Aqui, ó, quando a gente tem aqui um 8 de espadas, um 3 de ouros, desculpa, um 3 de espadas e um 5 de ouros, aqui tá falando, por exemplo, de uma pessoa que ela pode ter um medo profundo de morrer. Ela tem um medo realmente de ter, por exemplo, um ataque do coração, por causa desse trauma que ela passou, né? Então, ela pode ter, por exemplo, uma coisa de ansiedade, se é com uma pessoa que fuma, vamos supor, né? Com uma pessoa que beba, com uma pessoa que, porque por algum motivo, vocês vão saber logo de cara, viu, gente? Logo de cara. Vocês vão ver que isso vai ser uma das coisas que vai ser um reconhecimento desse amor de vocês, tá? Mas essa pessoa, ela vai chegar, ela vai falar pra vocês e vai ser uma coisa que vocês vão pegar e falar assim, meu Deus do céu, é essa pessoa, sabe? Mas ela vai ter alguma coisa sobre esse tipo. Pode ser coisa de não comer alguma coisa? Pode. De não fumar? Pode. De não beber? Pode. De odiar profundamente, por exemplo, droga? Pode. Ela pode ter alguma coisa assim muito séria, né? Dela ter assim, se restringido a alguma coisa nessa vida por causa de saúde física, tá? Aqui nós temos, olha só que coisa mais interessante, a gente tem aqui a carta do enforcado, que é a nova visão, 6 de copas, 5 de ouros, e a carta do as de paus. Olha que coisa mais interessante, gente, porque aqui, ó, lembra que eu tava falando que a carta aqui, ó, do 4, né, de paus representa a nossa casa, né? Pode representar a nossa casa física e aí leva para nossa família, se for o caso dele ter cuidado dessa pessoa, né? Ter cuidado, eu tô falando dele porque é o imperador, dele ter cuidado de mãe, de pai, de filho, ou então da ex, alguma coisa desse tipo, e aqui tá confirmando isso, tá? O 6 de copas com 5 de ouros pode falar de filhos, de uma pessoa que perdeu algum filho, ou então um filho passou por um momento muito difícil na vida, pode ter passado por alguma doença, alguma coisa séria, aqui tá falando sobre isso, tá? Mas aqui a gente tem um as de paus, a gente tem um as de espadas e um as de ouros, que fala que essa pessoa, ela tá pronta para viver uma aventura na vida dela. Ela tá pronta, não é aquele tipo de pessoa que ela quer ficar agarrada no passado. Vocês estão entendendo? Então, na hora que essa pessoa chega, ela tem isso na história dela, ela tem uma história de vida que é bem complicada nessa parte, né? Mas que é uma pessoa que ela tá pronta, não é para vocês terem medo do tipo assim, ai meu Deus do céu, será que essa pessoa vai ficar? Será que essa pessoa não vai? Vocês estão entendendo? Aqui nem pensa, não deixa nem que isso cruze o pensamento, a cabeça de vocês, tá certo? Porque ela realmente, ela vai estar ali, ó, para poder, sabe, aquela coisa do tô chegando para ficar, e eu tô chegando para poder fazer uma diferença na sua vida, porque quando a gente tem esse tanto de asa aqui, é uma pessoa que tá assim solteira, ela não tá escondendo nada da vida dela, ela vai falar tudo. Quando a gente tem aqui um pajem de paus e um as de espadas, é uma coisa que vai ser revelada para vocês logo que vocês começam a conversar com essa pessoa, logo, vocês vão ver que vai ter alguma coisa sobre isso, tá certo? Então, presta atenção, porque é isso que a espiritualidade queria te falar do seu novo amor, tá certo? Que tem essa história na vida dele, porque aqui a gente saiu a carta do imperador. Então, acabei aqui a primeira leitura. Vamos pegar e passar para a segunda? Vamos descobrir aqui, vamos mudar aqui as opções, então. Passar o nosso pêndulo para cá. Aí a gente coloca o nosso bastãozinho ali. Acho que esse aqui, acho que era esse aqui. Eu acho que era, não era, gente? Vamos lá, bora lá. Meus guias de luz, me ajudem a conectar com a energia de quem escolheu aqui a nossa segunda opção, que é o nosso pêndulo 7 chakras.
que eu tenha capacidade, o discernimento de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas de tarô. Bora lá? Que eu tenha capacidade, o discernimento de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas de tarô. Bora lá. Aqui está. Aqui está. Vamos pegar o nosso baralhinho do complemento, nosso baralhinho da confirmação, tudo junto e misturado. Vamos descobrir lá. Meus guias de luz, conta aqui pra gente um fato que vocês querem falar do novo amor desta pessoa. Conta pra gente algo que essa pessoa ainda não sabe. Não sabe. Vamos lá. Energia principal que nós temos na mesa. Nossa, nós temos aqui um pajem de espadas. Aqui nós temos um rei de copas. Ai, que coisa mais linda. Eu adoro o fofinho. As de ouros. 3 de espadas. Pajem de copas. Roda da fortuna. 5 de ouros. Rainha de copas. 7 de ouros, 9 de copas, pajem de paus, 10 de ouros, 2 de paus, rei de paus, papisa, 3 de ouros e a carta do julgamento. Gente, que coisa mais louca! Um fato em que a espiritualidade quer te falar, os guias querem te falar sobre o seu novo amor. Vamos lá? Gente, aqui tá uma coisa tão forte que vocês não estão entendendo. Aqui, ó, nós temos um pajem de espadas e a gente tem um rei de copas. O pajem de espadas aqui, ó, ele tá lembrando muito algum caso de quando essa pessoa, ela era mais nova, tá? Aqui é como se estivesse falando da infância desse rei aqui. Vocês lembram que o rei de copas, né? O rei de copas, todas as vezes que ele chega em algum lugar, por exemplo, ele em algum relacionamento, alguma coisa. Eu sei que quando ele chega a ser um rei de copas, ele já passou por muita coisa, tá? A gente, na nossa vida, a gente vai passando por todos os estágios, né? A gente vai passando pelo pajem, a gente vai passando pelo cavaleiro, e até a gente chegar no rei ou na rainha, que são aí depois, são as energias, assim, principais, e na hora que a gente consegue ter todas as energias ali, a gente consegue ter a energia da imperatriz e a energia do imperador, né? Então, aqui a gente tem que pensar aqui, ó, essa pessoa tem a energia do imperador de alguma forma. Então, o que a gente tem que procurar? O imperador não tá na mesa. Então, vamos lá procurar aqui, ó, peraí. Essa pessoa, ela tem aqui o imperador, talvez, como mensagem subliminar? Também não tem. Então, aqui o que vibra mesmo é esse rei de copas, tá? E o rei de copas é uma pessoa que passou por alguma coisa na infância, que já tá mostrando que pode ter sido alguma coisa que fez com que ele sofresse e então ele conseguisse essa independência emocional, uma inteligência emocional, uma independência assim, gente, que vocês não têm noção do que é quando pega e fala sobre isso, tá? Porque é uma pessoa que pode ter passado. Aqui, ó, tá falando de um as de ouros e tá falando de um 3 de espadas. Então, teve alguma coisa na vida dele que realmente foi, assim, traumatizante. Pajem de copas e a roda da fortuna. Olha aqui, para vocês que estão aprendendo a ler o tarô, né? Tá falando da infância dele e aqui novamente tá falando da infância dele, né? Então, aqui alguma coisa, a gente tem aqui um as, né? De ouros, um 7 de ouros e um 3 de ouros. Aqui temos o 5 de ouros.
Vocês estão percebendo já o que aconteceu? Essa pessoa, ela teve algum problema na infância com dinheiro. Não é aquele tipo de pessoa que nasceu assim em berço esplêndido, não, viu? Não foi aquela pessoa que nasceu e estava ali com uma colher de ouro na boca, não. Aqui não foi, tá? Aqui, muito provavelmente, ou o pai dessa pessoa, ou a mãe dessa pessoa, aqui tá falando muito assim, talvez seja o pai, tá? A figura paterna, porque eu tô vendo aqui a carta do rei de paus, né? Pode ter feito alguma coisa errada com dinheiro, porque o pajem de copas também fala da abundância. Vocês podem ver que aqui, ó, sempre tem um peixinho nessa carta que fala sobre isso. Aí a gente vai perguntar, é só uma abundância emocional? Não. Aqui, ó, como a gente tem a carta da roda da fortuna e a carta dos 5 de ouros, isso aqui tá falando de uma pessoa que vai à falência. Vocês estão entendendo? Aqui vai a falência. Então, o pai muito provavelmente tentou abrir um negócio novo, tá? Mas ele pode ter investido aqui todo o dinheiro dele e ele perdeu tudo. Perdeu tudo. Só que aqui a gente tem um 7 de ouros e a gente tem um 9 de copas. De alguma forma ou de outra, aqui me parece muito que foi através da espiritualidade, e eu quero que vocês prestem muito bem atenção nessa informação, tá? Porque aqui tá falando que, por exemplo, o pai pode ter investido em alguma coisa e perdeu o dinheiro. Aqui pode ter sido alguma coisa do pai, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa dele ter saído de casa aqui. Não. Aqui foi negócio de dinheiro mesmo. E a mãe, porque a rainha de copas está aqui, ela pode ter entrado no resgate desta família de alguma forma. Para muitas pessoas, foi atrás de religião, tá certo? Então, aqui, como que a gente consegue ver isso? Aqui a gente tem um pajem de paus e a gente tem a carta do quê? Do 10 de ouros. Isso aqui é a mãe, né? Ela tomou alguma atitude ali, ó, que ela conseguiu restabelecer, né, a estabilidade financeira, restabelecer a estabilidade financeira desta família, que é o 10 de ouro. Você tá vendo que aqui tá falando realmente da família de sangue dessa pessoa, tá certo? Aqui, quando a gente tem um 7 de ouros e um 9 de copas, ela pode ter muito bem, de alguma maneira, esta mulher aqui, ó, por exemplo, pode ter ido atrás de quem? Dos pais dela, dos avós. Por quê? Porque aqui tá falando tanto da família dele de sangue, mas da família dela de sangue. Vocês estão acompanhando? Então, essa pessoa aqui, ó, ela, em nome dos filhos, também, ela pode ter pedido dinheiro. 5 de ouros, pajem de paus, 10 de ouros. É uma pessoa que pede dinheiro para a família em uma situação muito difícil, tá certo? E aqui a gente tem um 7 de ouros e a gente tem um 9 de copas. Então, aqui teve esse período que realmente foi uma lástima, em que faltou muito dinheiro na vida dessa pessoa, mas depois tudo foi recuperado. Vocês podem ver aqui, ó, vocês estão vendo? Aqui, ó, foi recuperado. Mas aqui é uma coisa que é muito engraçada, é porque essa pessoa, quando a gente tem aqui, né, um 2 de paus, a carta do rei, né, de paus, aí vem a carta da papisa, um 3 de ouros, é a carta do julgamento, que é a carta do karma. É essa pessoa, essa pessoa que vocês vão conhecer, que é o novo amor de vocês, ela pode trabalhar muito, mas ao mesmo tempo, duas coisas, tá? Vem falando que essa pessoa pode ser extremamente generosa, ou ela pode trabalhar demais porque ela tem muito medo de não ter dinheiro novamente na vida dela. Vocês estão entendendo? Porque esse momento da falência que tá aqui, ó,
As de ouros, 3 de espadas, pajem de copas, roda da fortuna, 5 de ouros. Isso aqui é falência, né? Que leva a pessoa a um momento de escassez profunda, que falta muita coisa dentro de casa e que aqui os pais, né, me parece que eles aqui, ó, quando chega nesse ponto aqui, é realmente a hora que falta coisa dentro de casa mesmo, tá? E aí chega aqui a mãe e ela vai lá e ela pede dinheiro, aqui com o pajem, né, eita, Ana Cristina, o pajem, o 5 de ouros, mas o pajem de espadas, o pajem de paus, quando a gente tem um rei de copas, pode ter pedido dinheiro não necessariamente para o pai dela, mas ela pode ter pedido para um avô, para um tio, para um padrinho, para alguma pessoa mais velha em que ela realmente confiava, tá? Porque o rei de copas, ele também passa essa coisa. Pensa na carta assim do Papa, né? Mas a pessoa ainda não chegou a ser ali o Papa, tá? Essa pessoa, ela tem ali essa bondade e tudo mais, e ela não é aquela... A carta do Papa seria aquele tipo, que é tipo um guruzão, que todo mundo acha aquela pessoa. Essa aqui não, essa aqui pode ser aquele tipo de pessoa que ajudou essa mulher aí específica, né? Porque ela pode ter sido o quê? A filhada dele, ela pode ter sido, assim, a neta favorita, ela pode ter sido alguma coisa desse tipo, você tá entendendo? Vamos começar a olhar aqui, e olha que coisa mais engraçada, né? A gente tem um pajem de copas, a gente tem um pajem de espadas e o pajem de paus, que fala realmente do quê? Da infância, por isso que eu falo para vocês, é muito importante a gente prestar atenção na energia das cartinhas também, tá? Porque na hora que a gente começa a olhar tudo aqui mais, essa pessoa, vamos falar lá, essa pessoa pode ter mais 2 irmãos, podem ser uma família de 3 filhos aí, né? Pode ser três, sei lá, né? Hoje em dia a gente tem um tanto de dinossauro aí que a gente, né? Então aqui pode ser 3 dinossaurozinhos lá na casa da... Pode ser a família dinossauro! Vocês estão entendendo? Lá, mas com certeza, né, tá falando sobre isso, e tá falando da carta do mago, né, que é a carta da comunicação, que vem falando realmente aqui aconteceu um pedido, 3 e 3, a carta da imperatriz, né, que vem para aquele o quê? Para aquele resgate na vida da pessoa. Vocês estão entendendo como as mensagens subliminares, elas também são super importantes da gente ficar sabendo, né, da gente estudá-las por causa disso, né, que vem falando, aqui partiu foi realmente da mulher, a mulher que teve que tomar a rédea ali. Aqui é uma coisa muito importante de saber sobre isso, porque inclusive quando a gente tem aqui um rei de paus e logo aqui a gente tem a carta da papisa, essa pessoa que vocês, né, que vai ser o novo amor de vocês aí, ó, ela também tem uma espiritualidade muito forte, mas aqui vem falando também de um carinho muito grande pela mãe, tá? Pela mãe. Sabe aquele tipo de pessoa que trata a mulher com o maior respeito do mundo? Aquela coisa do tipo assim, que essa pessoa, sabe, ela dá muito valor e ela vai dar muito valor a vocês. Justamente porque ela respeita muito a mãe dela, né? Aqui tá falando muito sobre isso. E aí a gente olha como, porque a carta da papisa é uma pessoa que ela é respeitada, tá? E aí a gente pensa assim, quem que é respeitado nessa família? Tá aqui a mãe e a carta da imperatriz, tá? Então tá, essa pessoa respeita, por quê? 3 de ouros, né? Por causa de alguma coisa que ela teve que fazer lá atrás. Porque a carta do julgamento leva a gente lá para trás, né? Leva a gente para o passado. Por isso que às vezes ela pega e fala de alguém do passado e tudo mais. Vocês estão entendendo? Então aqui, ó, vem falando muito sobre isso. Meu pai, né, papai já falava, você quer saber como o homem vai te tratar, procura saber como que ele tratava a mãe dele, porque vai ser aquilo ali. Vai ser aquilo ali. E olha que eu vou te falar, viu? Eu estou com 48 anos de idade. As pessoas, né, que eu fiquei com elas, que eu tive um relacionamento, e foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Vamos lá? Aqui está.
Oxe Maria, volta pra cá. Energia que nós temos aqui agora, nós temos um 8 de paus. De novo, essa pessoa é um caso que vai contar para vocês. A carta do 8 de paus é uma coisa de comunicação. 5 de ouros fala de novo, tá? 2 de espadas e a carta do cavaleiro de paus. Gente, essa pessoa, presta muito bem atenção, tá? Essa pessoa, por causa desses 5 de ouros aqui, de novo, essa pessoa, ela tem, assim, 2 de espadas, cavaleiro, e o 8, ela coloca muito a energia dela em trabalho, em ganhar dinheiro, tá? É uma pessoa que ela pode ter, assim, sabe aquele tipo de pessoa que ela tá sempre correndo atrás? Sabe aquele tipo de pessoa, ela, sabe como é que fala aí no Brasil? Pega e fala que tem um corre, ela tem um corre aqui, tem um corre ali, sabe? Ela tá sempre trabalhando, ela tá sempre, sabe? Se ela tiver, hoje em dia, a gente tem aqui um rei de paus, ela pode ter até mesmo um negócio próprio, mas ela é assim, sabe? Ela pode não parar e às vezes isso pode ser um problema sério, porque você deve pensar assim, meu Deus, por que será que essa pessoa é desse jeito, né? Por que que isso está acontecendo? É por causa disso, tá? Por causa do medo da escassez. Porque essa pessoa, ela fica aqui, um 2 de espadas, meu Deus do céu, essa pessoa não pode nem pensar, né? Então, aqui, ó, é na hora que ela pega e fala assim, meu Deus, eu vou trabalhar, né? Ou eu vou trabalhar, eu vou passar dificuldade. Ela fica sempre ali, ó, naquele negócio, você tá entendendo? Mas ela não é aquela coisa que é extremamente gananciosa, porque o rei de ouros não tá na mesa, tá? O rei de ouros é aquele que representa, às vezes, a ganância, que às vezes começa a colocar a parte material acima de todas as outras coisas, né? E aí a pessoa pega e fala, ah, não, eu quero uma casa, quer uma casa, comprou a casa, agora quer uma casa de campo, depois quer uma casa de praia, depois quer uma casa na árvore, depois quer, sabe, tá sempre assim, ó, querendo algo mais, algo mais, algo mais, algo mais. Vocês estão entendendo? Então, presta muito bem atenção nessa pessoa, que é uma coisa que vai ser falada para vocês, né? E aqui, ó, falando... Quando a gente tem aqui essas cartas aqui também, pode falar de uma pessoa que, por exemplo, ela não tira férias há algum tempo, tá? Porque o 8 de paus fala muito de uma pessoa que viaja de férias. É aquela pessoa que vai, ela viaja por prazer, você tá entendendo? Então aqui, ó, pode ser uma pessoa que ela não faz isso há muito tempo. E ela pode chegar e chamar vocês, porque aqui a gente tem um pajem de espadas, um pajem de copas, um pajem de paus. Então, é uma pessoa que vai lá e ela vai fazer um convite para vocês. Então, ela pode pegar e fazer um convite. Falar, vamos tirar uma férias juntos, vamos pegar, nem que seja aquela coisa de passar um final de semana em algum lugar. E aí você vai pegar e vai perguntar, gente, aí a pessoa pode pegar e falar, nossa senhora, tem muitos anos da minha vida que eu não tiro férias e tal, não sei o quê. Aí ela pode até te contar isso, tá? Que é uma pessoa que vocês vão perceber que ela realmente não para de trabalhar por algum motivo. Mas o motivo é esse, que vocês acabaram de ver aqui. Então é isso que os guias queriam contar para vocês sobre o novo amor, tá certo? Acabei aqui mais uma leitura, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, mas mais ainda, eu espero que essa leitura tenha ajudado vocês de alguma forma, tá? Eu vou ficando por aqui e depois eu volto com mais uma leitura para vocês. Até lá, vocês já sabem. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Juízo. Tchau.